Que bom que você está aqui. Nós vamos hoje falar de um tema muito interessante. Esse tema, estou olhando na minha colinha aqui, esse tema, ele se chama O que o autoconhecimento tem a ver com vendas? Tem certos profissionais que acreditam que o autoconhecimento ele não tem nada a ver, ele não caminha junto. Infelizmente, estou aqui para mostrar para ti que é o contrário, entende? Através do autoconhecimento, você pode almejar muita coisa, muitos acontecimentos durante o seu dia, você tendo discernimento do autoconhecimento, com certeza você consegue contornar, né? Então, assim, vou te apresentar melhor aqui o porquê que você precisa ter o autoconhecimento, tá? Então, uma situação, o que acontece? Hoje, existem dois tipos de profissionais e com certeza espero que você se enquadre no segundo. O primeiro profissional é aquele negativo. Lá fora, pode estar chovendo canivete, pode estar o que acontecer, e ele vai falar bem assim, eu não posso isso, eu não posso aquilo, a situação do mercado está ruim, as vendas não estão boas, enfim, por aí vai. Sempre ele trabalha com o pessimismo, sempre, sempre. Nunca ele fala, vamos fazer e vamos acontecer. E tem o segundo, que pode estar em pior situação, ele fala, não, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer, vamos bater. Enfim, é para isso que estamos aqui. Porque as vendas é o coração da empresa. Se as vendas param, marido, os processos, para tudo. Não entra dinheiro, não tem rentabilidade, não tem emprego, para financeiro, para estoque, enfim. É muito delicada essa situação. Então, espero que você esteja me assistindo e tenho certeza absoluta que você é esse segundo profissional. Tá? E o que acontece? O consultor comercial, ele precisa ter estímulo. Tá? Então, o que acontece? Automaticamente, todas as empresas, elas trabalham da seguinte forma. Elas trabalham com metas. É incrível, mas tem empresas que não têm, né? Mas a maioria delas trabalha com metas. Ou seja, é a cenourinha. Cenourinha que precisa se bater X volume, X porcentagem, X lucratividade. E que isso, com certeza, reflete lá no final na sua comissão, nos seus ganhos, né? Mas o que precisa para poder bater as metas? Precisa de um treinamento, entende? Empresas que não treinam seus funcionários estão fardadas ao fracasso, né? Vou até repetir, empresas que não treinam os seus funcionários são fardadas ao fracasso. Infelizmente tem empresas assim, né? E além disso, o funcionário, ou seja, o profissional que está lá, ele buscar o autoconhecimento, ele não busca. Entende? Ele não busca e ele não faz nada para ter capital intelectual, para crescer. Entende? Enfim, o que pode se dizer? Que os vendedores hoje, eles são diferentes uns dos outros no campo de batalha, né? Então, tem uns que conseguem contornar as situações de um jeito, outros de outro, enfim. Então, nas vendas durante o dia a dia, isso acaba atrapalhando, digamos assim, né? Então, o autoconhecimento ele tem várias respostas, né? E uma delas, o que pode ser? A primeira resposta, quem tem autoconhecimento, ou seja, uma das respostas, quem tem autoconhecimento, automaticamente ele tem diferencial nas vendas, né? Porque o vendedor, com autoconhecimento, ele começa a ter crenças. O que pode ser, Wagner, que essas crenças que você fala? Então, as crenças, tem as crenças internas. O que são as crenças internas? Ele começa a ter valores pelas coisas. Valores por informação, valores por pessoas que estão junto com ele, valores pelo seu gestor, que infelizmente tem consultores que odeiam, tá com pedra no seu gestor, e não é bem por aí que funciona. Se ele é gestor, com certeza ele tem méritos para ele ter chegado ao papel de gestor, entende? Qualidades, entende? E além disso, o vendedor que ele tem, o consultor comercial que ele tem um autoconhecimento, ele tem limitações. Nossa, limitações, Wagner? Sim, ele tem limitações. O profissional ou a pessoa em si que consegue visualizar suas limitações é um crescimento ímpar sem tamanho. Entende? Porque o que acontece? Ele sabe os limites que ele pode ir. Olha, isso eu não vou conseguir fazer. Isso eu preciso me preparar. Entende? Não, sobre esse assunto, este produto, eu preciso lá na empresa, na fábrica, eu tenho que aprender melhor sobre ele para poder saber como que eu falo com os clientes. Entende? Então, tem que aprender sim a ter limitações. E além disso, a questão também da influência externa. O que seria isso?
né? É aquilo que os outros pensam de você. Tem pessoas que acabam dizendo assim, ah, Wagner, eu tô para aquela, do que os outros falam de mim, ou por isso, por aquilo. Não, não seja assim. Um profissional, uma pessoa, ela tem que sim se preocupar o que as pessoas pensam dela. Por quê? Se você tem uma boa imagem, se você tem uma boa postura, se você é um profissional despontado dentro da empresa, o que as pessoas vão falar de você? As pessoas vão falar bem. A rede de contatos vai falar bem. Até teu concorrente vai falar bem. Poxa, passou aqui o consultor comercial, o Joãozinho, o João, ele passou aqui e ele falou isso, me deu uma consultoria, me trouxe informações novas, eu recebi a ligação do consultor hoje de tal empresa, ele me falou assim, como que está o mercado, e pela atitude dele, eu vou deixar de fazer tal situação que eu poderia perder dinheiro, ou quem sabe que eu poderia colocar o pé pelas mãos e não ser aquele momento certo de eu comprar aquele produto. Ou seja, uma cotação da bolsa, do saco da soja, ela está em alta e você precisa comprar embaixo para poder fabricar a ração, enfim. Cada consultor dentro da sua área, ele tem essas respostas na ponta da língua. E, infelizmente, tem muitos consultores que eles não transmitem essa informação, eles guardam para ele como se isso fosse muito valioso, entende? E com certeza isso é muito valioso. Por isso que a gente não deve guardar para nós, deve compartilhar. Quem compartilha enriquece e com certeza cresce mais. Tá? Então, olhando o próximo passo aqui, né? Ou seja, os vendedores, ou seja, o consultor comercial, ele tem as características de um vendedor de sucesso se ele conseguir o autoconhecimento. Entende? E dentro disso, ele tem algumas atitudes que ele precisa sempre estar sintonizado. Entendeu? Uma delas, ele precisa sempre garantir um excelente desempenho nas vendas. Às vezes, acontece da meta do mês não estar de acordo, ou até mesmo aquela venda que você estava tão esperada, que é da X margem, não acontecer. Você não pode se autodesmotivar. Não, porque o cliente, ele continua lá. O cliente, ele não muda de lugar. O cliente, ele vai continuar sendo cliente. O cliente, ele muda é de quem ele vai adquirir o produto ou serviço. É de quem ele vai comprar. Entende? Às vezes, é melhor você perder uma venda do que perder um cliente. Entende? Repito a frase. É melhor você perder uma venda do que perder um cliente. E tem consultores comerciais que não compreendem isso. Entende? Aí o que acontece? Aí o cara chora. O cara chora. Entende? Mas ele precisa saber lidar com as emoções. E infelizmente as emoções elas estão muito atreladas, muito ligadas no nosso dia a dia. Ah, porque eu não fechei isso? Ah, porque eu fiz aquilo? Não, não é bem por aí. Entende? Entenda como um feedback. Se tem um cliente teu que não fechou uma venda, não fechou uma compra, eu digo, porque você não conseguiu vender por tal motivo, pare para analisar quantos clientes da tua carteira que você está atendendo nesse momento que eles com certeza não iriam fechar contigo pela mesma situação ou pelo mesmo problema. Entende? Corre na frente, vai, visita, se antecipe, cria antecipações. Você já vai prever aquilo, você já vai antes e leva a solução do cliente. Entende? Às vezes você deixou de fechar uma venda e você consegue fazer dessa. Tá? Então o que acontece? Dentro, né, do autoconhecimento e vendas, uma coisa que você precisa se permitir é ser vulnerável. O que eu quero dizer quando ser vulnerável? Você precisa conhecer a si mesmo, primeiramente. Você precisa deixar de ser o super-herói da coisa, bater no peito, falar assim, não, deixa comigo. Deixa aqui, o Colasso resolve, né? O Wagner resolve. Não, não é bem por aí. Não é assim que funciona. Existe uma equipe junto contigo, entende? Ainda mais se você já for um supervisor, se você já for um assessor, se você já for um gestor comercial, entende? O que acontece? Existe uma equipe, você precisa escutar a todos. Automaticamente, quando você bate no peito, bate, faz e acontece, entende? Tem duas situações. Se você for arrogante e não compartilhar essas informações, infelizmente você está fardado ao fracasso. Alguém vai te tirar, porque vão achar que você é ruim, entende? Você é um bom profissional, você mostra números, mas você não é ético.
Então você precisa cuidar para não ofuscar os outros, entende? Porque os outros também têm opinião e às vezes a ideia deles, o processo que eles querem implantar é muito melhor do que o seu. E às vezes pode muito agregar contigo também. Por causa de uma palavra de um outro companheiro de trabalho, ou seja, de um outro profissional, você consegue aumentar seu faturamento, consegue atender um cliente que você não atendia pela rede de contatos, né? E além disso também, aceitar fracassos, né, conforme a gente já falou, e aprender a desenvolver técnicas, habilidades, né? Ah, o cliente não me atende no telefone. Tudo bem? Se ele não está atendendo no telefone, manda um áudio no WhatsApp. O cliente não me responde no WhatsApp áudio. Visita o cliente. Dá um jeito de ir lá. Fala com o cliente se ele tem 5 minutos. Vai lá, senta, conversa com ele. Entende? Explica, fala o porquê você vem. Que eu vou ter um outro vídeo que eu vou falar sobre relacionamento com o cliente, que é muito importante. Depois a gente vai deixar o link ali para você assistir. Entende? Vai lá, visite ele, tome um cafezinho com ele, entende? Entenda o porquê. Às vezes o cliente está na correria do dia a dia, ele está com problemas. Muitas vezes eu já me deparei com várias situações, trabalho um segmento há 20 anos no mesmo segmento, e teve vezes de me deparar com situações onde eu estava levando a solução para o cliente, entende? Então, muitas vezes você acaba transformando uma visita sua numa questão de uma oportunidade ímpar com o cliente e com a sua empresa. Melhor dizendo, se você é, claro, um consultor comercial ou você é o proprietário da sua empresa. Tá? Uma outra situação também, né, para quem é aí do autoconhecimento, é sempre direcionar os pontos fortes para aquilo que você é bom. Entende? Em qualquer segmento, em qualquer área que você está trabalhando, independente dela, todo mundo tem seus pontos fracos. Então guarde e bata em cima dos seus pontos fortes. Se tem algum ponto fraco, algo que você não tem um conhecimento 100%, ou algo que você precisa de ajuda, seja humilde. Fala bem assim, ó, senhor João, essa informação eu não consigo lidar nesse exato momento, mas eu vou consultar o fabricante, eu vou consultar o meu superior, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou falar com o nosso técnico, o nosso químico, e com certeza eu lhe retorno com a resposta referente a uma posição do que pode ser isso, ou do que pode ser aquilo, ou um problema que surgiu, né? Às vezes as pessoas acabam, entre aspas, aí, gaguejando, entende? Querem omitir, né, quando você não fala a verdade, que não seria o correto, ou mentem, né? E isso traz divergências. E a mentira tem perna curta, né? Isso traz divergências grandes. E quem que se prejudica mais? Com certeza é você como profissional. A empresa, ela se prejudica, mas ela simplesmente te desliga do quadro de funcionários e ela vai contratar outro que faça aquilo que é o correto, aquilo que o mercado dita, aquilo que você tem que ter uma ética profissional a seguir. Para ir finalizando o nosso vídeo aqui, né, sobre autoconhecimento e vendas, nem todo mundo gosta de receber feedbacks. É complicado, é difícil, é difícil. Ainda mais uma pessoa que ela não sabe de transmitir um feedback, que ela vai te chamar atenção, muitas vezes ela vai dar aquela popular mijada e o cara sai molhado daquela situação, né? Mas o feedback ele é importante. Durante toda a tua vida, sempre nós temos que pedir feedback. Ou seja, com a sua esposa, ou seja, com os seus filhos, ou seja, no seu ambiente profissional, pessoal, na rua, entende? Pessoal, assim, claro, é complicado porque você tem que pedir feedback para quem é uma pessoa que quer bem, uma pessoa que já passou por aquilo, né? Uma pessoa que já vivenciou aquela situação, entende? É complicado você pedir feedback ou pedir um conselho a uma pessoa, um exemplo sobre separação de alguém que já não foi separado, né? Mas enfim, é uma situação que eu digo assim, você tem que cuidar para quem você pede. Mas claro, dentro da organização, para a sua gestora, o seu gestor, para o seu supervisor, para o seu diretor, se tiver liberdade, tem muitas empresas aí que o profissional tem liberdade em falar com o diretor, então tem que cuidar muito disso, porque você tem que ser molde do que a empresa quer, primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa entregar algo sempre a mais para agregar o que a empresa quer. Então, sempre é o que a empresa quer, ou a sua empresa, para poder estar em um crescimento constante. Além disso, ter a visão de alguém de fora, que a gente falou, a autoconsciência, né? Não interpretar mal as coisas, sempre estar motivado. Eu acho que assim, sorriso no rosto,
um sorriso no olhar, um aperto de mão, um olhar, um sorriso são sempre sinceros. E isso é muito importante. É o cartão de visita de todas as pessoas. E infelizmente para alguns custa caro. Mas lembre-se, o meu sorriso, o seu, não é caro, é de graça. E ele faz a diferença no seu dia a dia. Né? E além disso, né? Claro, com certeza, sempre ser natural. Eu acredito que uma pessoa que um profissional que ele não é natural, ele não consegue expor a identidade dele. Claro, ele vai ter a vida dele, ele vai seguir, entende? Mas a pessoa que ela consegue ser o natural com o profissional junto, ela certamente tem mais, como é que pode dizer assim, tem mais acertos. O carisma, o próximo identifica isso. Entende? Então isso é uma coisa que eu guardo para ti, que eu te falo para você guardar para você, que haja naturalmente, sempre seja você mesmo. Entende? Sorriso no rosto, sorriso nos olhos, seja correto, seja ético, entende? Porque o autoconhecimento durante a sua vida toda, ele sempre vai agregar. Sempre, sempre, sempre. Vai ter um exato momento que você vai se lembrar, poxa, eu passei por tal situação, eu fiz isso, fiz aquilo, é dessa maneira que eu vou conduzir, é aquela, você pode orientar alguém. Né? Então isso é muito importante. Beleza, pessoal? Então assim, ó, se você gostou desse conteúdo, você achou, espero que eu esteja te ajudando aí, né, nessa questão, nesse momento aí na sua carreira profissional, tá bom? Por favor, marque um amigo, alguém que precise visualizar esse material, compartilhe, marque nos comentários aí. Um forte abraço, até mais, sucesso e se vemos no próximo vídeo. Valeu!